Olá, amigos! Sou o Dr. Brito, médico radiologista, e venho trazer-lhes um convite. Para todos vocês que são estudantes, médicos formados, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos de raio-x, afinal, todos aqueles que precisam e se interessam pelo raio-x do tórax, trago-lhes uma boa notícia. Estamos iniciando o curso de interpretação do raio-x do tórax. Apresento-vos o raio-x do tórax. Todos nós já vimos o raio-x do tórax. Não é à toa, porque é o exame de imagem mais solicitado no mundo. O campeão dos exames de imagem. O velho e bom raio-x do tórax. E vai continuar sendo nas próximas décadas o exame mais solicitado. Vamos entender por que na sequência desse áudio. O raio-x do tórax tem uma história longa. Na verdade, tudo começou há mais de 100 anos atrás, com este cientista alemão, Wilhelm Röntgen, que começou a estudar os raios-x, ondas eletromagnéticas recém-descobertas. Wilhelm Röntgen teve uma ideia interessante. Colocou uma placa que captava essas ondas. E ele percebeu que elas deixavam uma impressão sobre essa placa. Em seguida, começou a colocar objetos entre a placa e a fonte emissora dos raios-x, para ver se essas ondas atravessavam os corpos. E para seu espanto, ele percebeu que os corpos eram atravessados pelas ondas e iriam bater lá na frente da placa, com diferentes densidades. Corpos mais densos ou menos densos impediam a passagem dos raios de maneira diferente. Finalmente, chamou sua esposa, a senhora Berta Röntgen, e pediu que ela colocasse a sua mão entre a placa e o raio-x. E vejam o que aconteceu. A primeira radiografia da história. Foi o primeiro raio-x da humanidade. A mão da senhora Berta, que é a esposa do Wilhelm Röntgen. Então ele percebeu imediatamente o enorme potencial desse equipamento. Estava inventado o raio-x. Nos anos que se seguiram, os equipamentos de raio-x foram aperfeiçoados e se difundiram pelo mundo. Ao mesmo tempo, os médicos começaram a estudar essa imagem. Surgiu um novo conceito de médico, o médico radiologista, que não só interpretava o raio-x, mas fazia os laudos, ajudando o clínico no diagnóstico. As imagens começaram a ser interpretadas e podíamos agora firmar com certeza diagnósticos como a pneumonia. Vejam só, uma pneumonia do lobo inferior do pulmão direito. Temos aqui alguns elementos que nos permitem afirmar com certeza esse paciente tem pneumonia. Então ele exige um tratamento mais rigoroso, ele precisa de antibióticos. Quais são esses elementos? Nós vamos conhecer durante o curso. É o padrão alveolar de acometimento, a consolidação pulmonar, por exemplo. Então, agora sim, podemos fazer os diagnósticos. E vamos além. Fazemos o diagnóstico da pneumonia e determinamos também o seu grau de extensão, local de acometimento e a existência de derrames pleurais, por exemplo, que são complicações da pneumonia. Como nós afirmamos que existe aqui um derrame pleural? Com certeza, porque existem sinais radiológicos que nós vamos conhecer. As indicações do raio-x do tórax são infinitas. É um exame extraordinário, porque existe um grande contraste entre as estruturas. Nós temos estruturas preenchidas por ar e outras que são de densidade mineral, que são os ossos. Então, esse grande contraste entre as estruturas
permite uma riqueza de achados imaginológicos. Outras vezes, vejam só, na aplicação clínica desse exame, nós suspeitamos de uma pneumonia e não é algo diferente. Por exemplo, nesse caso, o médico estava examinando o paciente com tosse, expectoração, febre, mas não era uma pneumonia. O raio-x, sim, deu o diagnóstico definitivo, um abscesso. Vejam, como eu afirmo que temos um abscesso? Muito simples, porque nós conhecemos os sinais radiológicos do abscesso. Nós temos aqui um nível líquido, nós temos uma cápsula. Então, são os sinais radiológicos das doenças que foram estudados já nos primórdios da radiologia e que nós vamos estar conhecendo. Vamos destacar uma doença em que o raio-x do tórax teve um impacto profundo para melhor. No século passado, era endêmica a tuberculose. Chegou a ser chamada de o mal do século. Todos praticamente tinham essa doença, era algo extraordinário. Milhões de pessoas no mundo todo sofrendo da tuberculose. Com a chegada dos raios-x, nós não apenas podemos diagnosticar a doença e tratá-la com mais eficácia e rapidez, mas também eliminar aqueles pacientes que estão sem a doença. E principalmente fazer as triagens. Grandes triagens foram feitas e ainda são feitas diariamente no intuito de detectar a tuberculose. Por quê? Qual um dos principais objetivos do tratamento da tuberculose? É isolar o paciente doente, o paciente transmissor da doença. Então aí o raio-x também contribuiu enormemente. Como nesse caso, nós temos aqui um quadro típico de tuberculose. Quando nós fazemos um raio-x e temos uma imagem semelhante a essa, nós damos praticamente certeza de que existe essa doença. Por quê? Não é um chute, não é por acaso. Porque existem sinais radiológicos. Porque nós sabemos que esta doença ela tem um padrão de acometimento que aqui se reproduz, que particularmente na tuberculose é o acometimento dos lobos superiores, são os mais acometidos. Então, isso tudo nós aprendemos, nós precisamos saber, nós precisamos conhecer esses padrões de acometimento também. Realmente, a utilidade do raio-x é incrível. Podemos diagnosticar ou suspeitar, levar a indicações de praticamente todas as doenças pulmonares. Vamos ressaltar uma outra indicação do raio-x, o diagnóstico das doenças decorrentes do uso do cigarro, do tabaco. Ainda persistem milhões de pessoas utilizando esta substância e os danos sobre os pulmões são enormes. Então o raio-x não serve apenas para dar um susto no paciente e fazer ele parar de fumar, mas ele serve sim para diagnosticar as consequências do uso do tabaco, como nesse caso, onde nós temos um enfisema pulmonar avançado. Estes pulmões estão ocos, minha gente, olha, estão destruídos pelo uso do cigarro. Por que eu falo isso com tanta certeza? Porque nós temos sinais radiológicos do enfisema. Nós temos as marcas registradas das doenças que nós vamos conhecer juntos. Então, pessoal, do enfisema para o câncer do pulmão é um pulinho só. Realmente, 95% dos cânceres primários do pulmão estão diretamente relacionados ao uso do tabaco. E, novamente, o raio-x, como exame de triagem e de diagnóstico, tem grande utilidade. Nós sabemos que o tumor pulmonar, como nós vemos aqui, essa massa, ele às vezes leva muito tempo para se tornar sintomático. E um raio-x de tórax de rotina pode demonstrá-lo precocemente.
Nós sabemos que esse paciente tem um câncer do pulmão. Por que eu posso afirmar? Porque eu sei das características das doenças, eu sei dos sinais radiológicos do câncer. Então, tudo isso nós precisamos saber. Diga-se de passagem, no paciente oncológico, a radiografia do tórax também tem grande serventia, porque nós sabemos que qualquer câncer em qualquer parte do corpo, ao ganhar a corrente sanguínea, poderá se instalar nos pulmões, onde nós poderemos detectar as metástases pulmonares. Vejam, essas opacidades arredondadas que estão disseminadas nos pulmões são metástases, são implantes tumorais. Então, serve para o estadiamento do câncer. Todo oncologista sempre vai precisar fazer um raio-x do tórax para estadiar o câncer. Por isso, precisamos conhecer esse método de imagem. Além dos pulmões, várias estruturas importantes são visibilizadas no raio-x do tórax. Uma delas é o coração. O coração é largamente avaliado na radiografia do tórax. Não apenas a sua dimensão, que neste caso está bastante aumentada, onde temos uma cardiomegalia, mas também o estudo particular das câmaras cardíacas. Podemos estar avaliando qual a câmara que está aumentada ou patológica de outra maneira. Usamos às vezes até de subterfúgios como este, o uso de um contraste baritado que, ao passar pelo esôfago, vai demonstrar a compressão do coração sobre o esôfago. Nesse caso, estamos fazendo um diagnóstico de aumento do átrio esquerdo do coração. Vejam a riqueza de informações que nós teremos a respeito das câmaras cardíacas. E precisamos interpretar pelo menos o básico. Saber quando o coração está anormal, quando ele está aumentado, e particularmente na situação mais comum, quando o ventrículo esquerdo está aumentado. Tudo isso vamos aprender aqui. Finalmente, vamos enfatizar a importância do raio-x no trauma torácico, cada vez mais frequentes. O paciente vai chegar na UPA, no hospital, no pronto-socorro, e nós poderemos imediatamente fazer o diagnóstico e a extensão dos danos torácicos. Não só das fraturas, como essas fraturas de costelas, mas das complicações pulmonares, como o pneumotórax e os hemotórax, que poderão colocar a vida em risco. E com um simples raio-x do tórax, nós já poderemos estar tomando medidas imediatas e decisivas. Tudo isso analisando este exame. Então é isso, minha gente. Neste curso, vamos aprender a interpretar o raio-x do tórax. Todos nós vamos começar a entender esta imagem. E isso vai nos dar um grande poder. Um poder de decidir a conduta, de salvar vidas, de encaminhar o paciente no rumo certo, sempre buscando o objetivo maior, que é a cura das doenças. Com certeza, todos nós teremos um profundo contato com o raio-x do tórax em nossas vidas profissionais. É o exame mais utilizado, é o exame mais indicado e tem um detalhe importantíssimo. Por isso que ele é o mais solicitado no mundo e vai continuar sendo, afirmamos isso com certeza, devido ao custo-benefício. É um exame que está em todo lugar, custa barato, é rápido e nós poderemos fazer o diagnóstico instantaneamente. Desta maneira, poderemos estar tomando decisões importantes. Então, por tudo isso que nós vimos, você estudante, você médico formado, enfermeiro, fisioterapeuta, técnicos, todas as pessoas da área médica e até os curiosos precisam conhecer os princípios de interpretação do raio-x do tórax.
porque em algum momento da nossa vida profissional nós vamos precisar saber isto. E sabendo interpretar um raio-x do tórax, teremos uma grande vantagem e poderemos tomar a nossa conduta terapêutica de forma segura e sensata. Venham conosco e participem desse projeto